Oi, gente! Começando a gravar mais um vídeo pra vocês e fazia bastante tempo, né, que eu não aparecia aqui no canal. A rotina na faculdade estava bem puxada e eu realmente não estava conseguindo gravar e editar vídeos. Mas hoje eu vim gravar um vlog pra vocês mostrando como vai ser o meu dia de hoje, porque eu vou resolver algumas coisas, né, importantes pra minha mudança aqui pra Salvador, vou estudar também. Vou ir na academia, vou ter liga hoje, então eu vou mostrando tudo aí pra vocês. Hoje tá um dia bem ensolarado, tá um dia bonito. Tá calor, né, como nos outros dias, mas tá um dia assim ótimo pra resolver coisas e, enfim, vamos lá. Eu comecei o dia estudando porque no dia seguinte eu ia ter prova de habilidades médicas e de SBE, que é a matéria de saúde baseada em evidência. E tinham bastantes conteúdos para eu estudar, principalmente em habilidades médicas. Esse semestre em habilidades médicas a gente viu muitos conteúdos novos, tanto na questão teórica quanto na questão prática. E habilidades médicas no semestre é sempre dividida em 2 módulos. No primeiro módulo a prova ela já teve bastante conteúdo, foi uma prova bem densa. E eu imaginei, né, que a prova do segundo módulo também ia ser bem densa de conteúdo, até porque ela ia ser somática com os conteúdos que foram dados no primeiro e no segundo módulo. Como eu tinha dito pra vocês, eu tava sumida aqui do canal porque eu não tava conseguindo gravar e editar os vídeos pra postar aqui. Gravar eu até consigo porque eu acho mais fácil, porém eu gasto bastante tempo pra editar os vídeos aqui do canal. E como geralmente eu tenho bastante conteúdo na faculdade pra estudar e já falta tempo pra estudar os assuntos da faculdade, eu acabo tendo muita dificuldade pra conseguir manter uma rotina de editar os vídeos e postar aqui. Eu estou com dificuldade para me concentrar porque, como eu vou visitar uma casa hoje à tarde e, assim, tô torcendo para que dê certo para alugar, minha mente está muito elétrica porque, assim, são várias dúvidas para tirar, várias coisas para resolver, então minha cabeça tá muito agitada. E quando eu tô com dificuldade para estudar, eu gosto de colocar algum som que me ajude na concentração. E eu gosto bastante do barulhinho de fogueira queimando, tipo, eu coloco no YouTube mesmo. E tem outros sons também, mas no momento eu coloquei esse. Já iniciei aqui um Pomodoro de 1 hora de estudos. Eu gosto de fazer 1 hora de foco com 15 a 20 minutos de pausa. O aplicativo que eu estou utilizando no momento para fazer meus resumos e anotações é o Notio. Eu coloco ele no notebook e eu acho ele muito fácil de mexer, muito prático. Eu estou preferindo bem mais fazer resumos e anotações e estudar pelo notebook do que quando eu estava usando o meu tablet. O tablet que eu tenho, assim, ele não é tão bom, então eu acredito que isso dificulta, mas eu tô gostando muito de usar o notebook. E eu vou começar aqui estudando, né, HMEC, habilidades médicas, e tem aqui as estações que eu vou estudar. Também abri o Discord porque desde 2020, quando eu comecei a estudar para o vestibular, eu gosto de usar o Discord nos meus momentos de estudo, sempre que possível. É difícil, agora que eu passei na faculdade, eu consegui entrar aqui no Discord, mas quando eu consigo, eu entro para ter companhias nos meus estudos. E essas pessoas que estão aqui, né, são pessoas que eu já conheço e que eu gosto bastante de estudar com elas. Eu gosto muito de estudar para as provas por questões, é algo que eu já percebi que me ajuda muito mais do que se eu ficar só fazendo o estudo passivo através de leitura e revisão dos materiais escritos que eu tenho. Então, eu sempre começo fazendo uma bateria de questões e depois eu vou guiando o meu estudo em cima das questões que eu tive mais dificuldade. Depois de responder as questões para a prova de habilidades médicas, eu fui ajeitar o almoço. Já tinha algumas coisas prontas, como o macarrão e o arroz, então ia ser um almoço mais leve mesmo e mais rápido, até porque pouco tempo depois eu ia ter que sair para visitar a casa. Então eu acabei fazendo apenas esse omelete, que eu coloquei frango desfiado também, ficou muito gostoso. E também fiz essa salada de pepino que ficou muito boa.
Essa é a casa que eu fui visitar, ela fica perto da minha faculdade, dá pra ir andando e tem uma localização muito boa também, então eu gostei muito. E ela é muito espaçosa, tem uma sala, uma cozinha, 2 quartos. Um quarto é menor, mas também é muito aconchegante. Um banheiro que eu mostrei aí no vídeo, o banheiro é bem grande, super espaçoso. E ela também tinha um quintal, que eu acabei não conseguindo mostrar para vocês, porque o dono da casa estava lá explicando algumas coisas, mas tinha um quintal enorme com lavanderia, era realmente assim muito grande, muito espaçosa. Eu não mostrei a frente da casa por questão de segurança, mas ela fica em um prédio que tem 3 andares. O prédio inteiro é do mesmo dono e assim, a frente do prédio, enfim, é tudo muito bonito. E a casa, ela fica na parte térreo e tem os outros andares em cima. Meus pais gostaram da casa e eu também, então a gente fechou o contrato e depois eu fui direto para a academia. Eu não consegui me concentrar na academia para conseguir fazer o treino completo, até porque eu estava preocupada com as provas que iam ter no outro dia, porque eram muitos conteúdos, então eu acabei conseguindo fazer apenas escada. Eu fiz 15 minutos, mas assim, já me ajudou muito a relaxar no momento que eu estava fazendo e depois também. Não sei se outras pessoas também têm essa dificuldade, mas eu não consigo fazer escada olhando para frente ou olhando para outros lugares. Ao longo do vídeo aí eu até tentei, né, para não ficar o tempo todo olhando para baixo, mas eu realmente assim não consigo, porque eu fico com muito medo de tropeçar, cair e, enfim, né, me esbagaçar e sofrer um acidente na academia. Então, eu sempre fico, quando eu tô na escada, e é um exercício que eu gosto muito de fazer, eu fico olhando para baixo, né, para os degraus mesmo, porque senão eu fico com medo de tropeçar e cair, enfim. Não tenho confiança para fazer olhando para frente ou para outro lugar, porque eu fico com medo de tropeçar, cair, bater nessa parede aí atrás, enfim. Depois que eu terminei o treino, eu fui me pesar e eu nem sei direito por que eu fui me pesar, por conta que eu não fico fazendo isso, mas enfim, nesse dia eu fui. Depois eu tomei banho na academia antes de ir para a faculdade e a academia fica do lado da minha faculdade, então sempre que eu treino e vou ter aula depois, eu tomo banho na academia antes de ir para a aula. Esse prédio que vocês estão vendo é a minha faculdade. Na verdade, esse prédio vermelho, ele é um dos prédios, né, da minha faculdade. Tem esse prédio vermelho, que é dos outros cursos, e ao lado dele tem um prédio azul e maior, que é do curso de medicina, mas geralmente os alunos de medicina e dos outros cursos entram por esse prédio vermelho, porque é mais prático. Depois que eu cheguei na faculdade, eu já fui esquentar o lanche que eu tinha levado para comer. E sim, gente, eu levei pizza para comer no meu pós-treino, porque nesse dia foi o que eu consegui levar para comer de lanche no meu pós-treino. E eu não tava afim de comprar comida lá na faculdade, porque geralmente é muito caro. Na maioria das vezes eu levo minha própria comida. E nesse dia o que eu consegui levar foi essa fatia de pizza de calabresa, porque tava mais fácil lá na geladeira, coloquei na vasilhinha e trouxe. Mas na maioria dos dias eu faço algo mais saudável realmente para comer, um cuscuz com proteína, pão com proteína, mas tem dias que eu levo o que dá para levar. E nesse dia eu tinha me alimentado super bem no café da manhã, no almoço e na janta, então tá tudo bem. Eu consegui achar essa sala vazia e essa é uma das salas de tutoria. As cadeiras estavam um pouco bagunçadas, mas eu acredito que antes de eu chegar tinha algum grupo de estudantes, então por isso que elas estavam assim. E eu fiquei nela para estudar e dar uma revisada nos assuntos para as provas do dia seguinte. Nesse dia acabou não tendo a liga porque a sessão ia ser com um médico, mas o pessoal não conseguiu marcar aula com ele por conta da agenda. Então eu acabei dando uma revisada nos assuntos e voltando para casa. E já que não teve a liga, eu aproveitei o resto da noite para fazer mais algumas horas de estudos e me aprofundar em alguns tópicos que eu ainda estava com dificuldade.
Essa era uma das anotações que eu estava fazendo, então a partir dos meus erros nas questões eu fui me aprofundando naquilo que eu estava com mais dificuldade e fui fazendo novas anotações. E além da parte teórica, né, da parte escrita que eu coloco nas minhas anotações com os pontos principais, eu também gosto de colocar imagens porque isso me ajuda muito a memorizar. Às vezes eu coloco também imagens de pacientes com determinada patologia, porque isso me ajuda muito na fixação do assunto. E por aqui já estava tendo o clima de Natal e eu gosto muito de decorações de Natal nesse tom verde com bege. Eu acho que fica muito bonito e foge um pouco daquele vermelho, enfim, eu amo. E eu vou terminar esse vídeo com essa vista noturna de Salvador, muito bonita. Hoje foi um dia muito produtivo pra mim, foi um dia importante também. Fiquei muito feliz de ter conseguido achar uma casa, né, que eu gostei. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!